Bom, vamos nessa, né? Vamos começar agora a parte 2 da aula de sistema nervoso. Nessa parte a gente vai ver as divisões aí do sistema, né? Os principais órgãos que estão envolvidos aí no funcionamento do sistema nervoso, né? Do controle do nosso corpo, beleza? Então, vamos nessa. Então é o seguinte, o sistema nervoso humano, ele é basicamente dividido, né? Subdividido anatomicamente em duas partes. Que aí é esse esqueminha que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu aumentar, tá? Presta atenção. O sistema nervoso, ele será dividido em sistema nervoso central, que a gente vai chamar de SNC, e sistema nervoso periférico, SNP. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e a medula espinal. Então, por exemplo, no encéfalo a gente encontra o cérebro, cerebelo, hipotálamo, ponte, bulbo, mesencéfalo, talo, um monte de coisa, tá? Já a medula espinal é o que a gente encontra na nossa coluna, beleza? Dentro da nossa coluna. Já o sistema nervoso periférico é a parte do sistema nervoso formado somente por nervos. Então, volta para mim. Sistema nervoso central, cérebro, encéfalo, né, perdão, encéfalo e medula. Sistema nervoso periférico, nervos. Nervos que saem do central. Então você tem os nervos cranianos, que saem do sistema nervoso central e se espalha pelo seu crânio, pela sua cabeça. E tem os nervos raquitidianos, que saem da medula espinal e se espalham pelos seus membros. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagenzinha para vocês. Tudo bem? Esse sistema nervoso periférico aqui, ele tem uma divisão funcional, uma divisão fisiológica, digamos assim. Então, o sistema nervoso periférico, né, fisiologicamente, funcionalmente falando, ele pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso somático? O sistema nervoso somático, ele é formado pelas fibras sensoriais e motoras que controlam os músculos esqueléticos, tá? E a gente tem o controle sobre esse sistema. Então volta para mim aqui. Veja, sistema nervoso somático é uma divisão funcional do sistema nervoso periférico que envolve neurônios motores, neurônios sensoriais. Então, por exemplo, tô aqui, ó, mexendo meu braço, né, mexendo meu corpo. Então, isso daqui é graças ao meu sistema nervoso periférico, mais precisamente, sistema nervoso somático. Já esse outro sistema daqui, né, o sistema nervoso autônomo, SNA, aqui já envolve a parte que a gente não controla, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, autonomia. Então, o controle aí de secreções, né, o funcionamento dos seus órgãos internos, isso aí você não controla. E aí existem nervos do sistema nervoso periférico específicos para o controle, né, desse sistema nervoso autônomo, para organizar essa autonomia, que são os nervos do simpático e parasimpático. Tá? Vamos para as imagens aqui, né? Deixa eu mostrar aqui as imagens. Vê. Pronto, então vê essa imagem daqui. Ó. Esse amarelo mais clarinho que vocês estão vendo aqui, ó, onde o marcador tá, aqui você tem o sistema nervoso central. Ó. Sistema nervoso central. Encéfalo e medula. Tá? Vai até aqui, ó, medula. E em laranja temos o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos. Tá vendo? Ó? Nervos cranianos, nervos raquitidianos ou nervos espinhais, né? Como é que tá aqui. Beleza? Então essa é a divisão geral. Já o sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em sistema nervoso autônomo e o somático, né? Aqui vamos falar mais do autônomo, né? Autônomo, autonomia, que tem duas divisões. Olha aqui. Temos a divisão simpática, né? Aquele bom e velho meme, simpática, e a divisão parasimpática, tá? Então veja, lembrando, essa divisão é uma divisão funcional, uma divisão fisiológica do sistema nervoso, vou colocar aqui, sistema nervoso autônomo. Ou seja, aquele sistema que vai controlar as nossas vísceras, vai controlar as nossas secreções. Então, só alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, a divisão parasimpática
ela será responsável, ó, pela contração da tua pupila, pela estimulação da secreção salivar, pela diminuição da frequência cardíaca, pela atividade pancreática, pela secreção da vesícula biliar. Já a divisão simpática, ela vai ser contrária, né? Porque aqui são sistemas antagônicos, tá, gente? A divisão parasimpática e simpática são divisões antagônicas. Se um lado estimula, o outro lado inibe esse estímulo. Se esse outro lado estimula, aqui vai inibir esse estímulo. Então, por exemplo, ó, volta aqui. Na divisão simpática, olha, divisão simpática dilata a pupila. Na divisão parasimpática, contrai a pupila. Tá? Então, ó, são antagônicos, são contrários. Tudo bem? Aí tem os mais comuns aqui em prova. Por exemplo, ó, a divisão simpática é responsável pelo aumento da frequência cardíaca. A divisão parasimpática, diminuição da frequência cardíaca. Olha, volta para mim. Cuidado com um negócio aqui muito importante. Tem uns bizus meio loucos aqui, eu já vi alguns alunos fazendo, que é assim, a divisão simpática sempre vai estimular e a divisão parasimpática sempre vai inibir. Não, é errado, tá? A divisão simpática pode tanto inibir quanto estimular, e a parasimpática também pode tanto inibir quanto estimular, como você está vendo aqui nessas imagens. Tudo bem? Uma informação relevante que você pode destacar aí é que os neurotransmissores que estão envolvidos, né, na ação da divisão simpática são esses dois aqui, ó, adrenalina e noradrenalina, tá? Então ela vai estar presente em todos esses outros aqui, ó. Então, adrenalina e noradrenalina, elas vão dilatar a pupila, inibir a secreção salivar, inibir a atividade pancreática, aumentar a frequência cardíaca. Então, são neurotransmissores que vão comunicar, né, fazer a comunicação entre os neurônios, fazer a comunicação entre esses órgãos, para realizar essas ações aí. Já do outro lado, né, já aqui na divisão parasimpática, a gente tem a acetilcolina. A acetilcolina, ela vai estimular a atividade pancreática, diminuir a frequência cardíaca, contrair a pupila, estimular a secreção salivar. Tudo bem? Então, essa informação aqui, ela é mais relevante. Ah, eu preciso saber tudo isso? Não. Mas sabe pelo menos o principal, né? Que é a frequência cardíaca. Tá? Tá aqui, ó. Sabe pelo menos a frequência cardíaca? Tá? O aumento da frequência cardíaca é feito pela divisão simpática. A diminuição da frequência cardíaca é feita pela divisão parasimpática, sobre a ação da acetilcolina. Tudo bem? Então, pelo menos esses chaves, assim, você precisa entender. Beleza? Bom, visto isso, né, vamos apenas dar uma pincelada aqui nas partes, né, das principais estruturas aí do sistema nervoso. Vamos começar pelo cérebro, né? O cérebro, que é o centro de tudo, né? O centro de controle, de memória, de ação do nosso corpo. O cérebro, ele é dividido em 4 partes, que está dividido aqui em cores, tá vendo? Lobo temporal, lobo frontal, lobo parietal e o lobo occipital. O lobo frontal, gente, ele vai ser responsável por tudo isso daqui, ó. O lobo frontal é responsável por tudo isso daqui. Pelo teu movimento, pelo teu pensamento, fala, olfato, paladar. Já o lobo parietal, ó, esse aqui é o frontal, né? Já o lobo parietal, ó, vai ser responsável pelo teu tato. Então, toda a tua memória de tato, áspero, grosso, molhado e tal, tudo isso é feito pelo teu lobo parietal. Aqui, ó, lobo temporal. O lobo temporal é a região responsável pelo processamento da tua audição. Lobo occipital, aqui atrás, ó. Lobo occipital. Lá já o lobo occipital, né? Tá aqui atrás. Visão. Tá aqui, ó, visão. Tudo bem? Então, ó, lobo frontal, parietal, occipital e temporal. E o que é isso daqui? Bom, é porque essa imagem aqui, ela traz todas as partes do encéfalo, né? Mas aqui eu só estou destacando do cérebro. Isso aqui a gente vai ver, ó, equilíbrio. Equilíbrio está associado ao teu cerebelo, tá vendo? Ó? Equilíbrio, cerebelo. Aí aqui, respiração e batimentos cardíacos. Isso aqui já está associado ao teu tronco encefálico, mais precisamente no bulbo, né?
que fica aqui embaixo. Então isso aqui a gente vai ver daqui a pouco. Você já pode até anotar daí se você quiser, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar de cerebelo e tronco encefálico. Então, aproveitando aqui o cerebelo, né? Já é o próximo. Então veja, o cerebelo, né? Ele vai ser a parte do encéfalo, né? O encéfalo é tudo isso. O cérebro é uma parte do encéfalo, o cerebelo é uma parte do encéfalo. Então ele é responsável pela manutenção do teu equilíbrio, da postura corporal, do controle, né, do tônus muscular. O que é esse tônus muscular? É a capacidade do teu músculo de se contrair, né, para manter o funcionamento do teu músculo, tá? Então, ó, movimentos voluntários, tudo isso é processado no teu cerebelo. Aprendizagem motora. Então, tanto é que se uma pessoa leva uma pancada aqui, né, quando você leva uma pancada aqui, a pessoa geralmente desmaia. Por quê? Porque bate exatamente no centro de controle de equilíbrio daquela pessoa, da postura daquela pessoa. Né? E às vezes a visão fica turva também. Pode ser também, porque lembra, a visão também está nessa parte de trás aqui. Então você tem o cerebelo e você tem o lobo occipital. Tudo bem? Hipotálamo, né? Então hipotálamo é a partezinha que fica abaixo do tálamo. O tálamo é meio que uma conexão, né, do teu cérebro com a outra parte do encéfalo. Aqui eu vou destacar mais dessa questão do hipotálamo, tá? Que a gente vai falar bastante desse hipotálamo lá na aula de sistema endócrino, tá? Então, no hipotálamo, que é essa estruturazinha daqui bem pequenininha, tá vendo, ó? No hipotálamo, tálamo é isso daqui, ó. Hipotálamo, hipo abaixo do tálamo. Então, aqui é o centro de controle da tua temperatura corporal, do teu apetite, da tua osmorregulação, de respostas emocionais e sexuais, tá? Então, inclusive o hipotálamo, ele faz parte aí do teu sistema límbico, né? Responsável pelas nossas emoções, pelas sensações de prazer. E aí tem gente que fala, meu coração, né? Meu coração bate mais forte pro fulaninho. Ou então alguém diz assim, eu te amo do fundo do meu coração. Não, tá tudo errado. Tá? Ninguém ama do fundo do coração. Ama do fundo do hipotálamo. Então todo o sentimento, sabe, pensa no teu crush, pensa na tua crush agora, né? Então sabe todo o teu sentimento que você tem por esse crush, por essa crush, não vem do teu coração não, vem do teu hipotálamo. Tá? A pessoa está apaixonada, né, por outra pessoa e aí diz assim, meu coração está acelerado. Não, seu hipotálamo está secretando, né? Então chega pro teu crush hoje, amor amanhã, enfim, chega pro teu crush hoje, pra tua crush hoje e diz assim, meu hipotálamo secreta por você. Pronto, acabou-se. Se ele entender ou ela entender de biologia, pode ter certeza que isso daí vai dar certo. Né? Porque entendeu essa referência daqui, né? É aquele amor sincero. Te amo do fundo do coração não existe. Tem nada no coração. Você abre o coração, tem sangue passando por ali, né? Mas quando a pessoa diz assim, que eu te amo do fundo do hipotálamo, aí a pessoa, ela tá sendo sincera. Então se liga nisso daí. Bom, dando continuidade aqui, né? Falando do tronco encefálico. Deixa eu aumentar. Tronco encefálico, gente, é isso tudo daqui, ó. Tronco encefálico. Opa, cadê aqui? Tronco encefálico é isso tudo daqui, ó. Que eu estou circulando para vocês. Então, o tronco encefálico ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui eu vou dar um destaque maior ao bulbo, que é essa região daqui, ó. Que é a parte mais importante que geralmente aparece em prova, tá? O bulbo é isso daqui. Cuidado para não achar que o cerebelo é o bulbo, tá? O cerebelo é isso, o bulbo é isso aqui que eu estou pintando. Então veja, o bulbo é responsável pelo controle, né, do teu ritmo cardiorrespiratório, né, dos teus reflexos de salivação, deglutição, vômito, espirro, tosse. Então, quem controla, por exemplo, teus batimentos cardíacos, quem controla a tua frequência respiratória, tudo isso vem aí do teu bulbo. Lá na aula de cardiovascular, na aula de respiração, a gente vai falar sobre esses controles e aí eu vou voltar, né, a citar o bulbo para vocês. Você já vai saber aqui onde é que esse bulbo fica, tá bom? Medula espinal, né? Então, a medula espinal, ela é uma estrutura que é localizada dentro, né, das vértebras, fica lá entre as nossas vértebras, e ela é formada por corpo de neurônio e prolongamentos de neurônios, tá? Então você tem no teu cérebro, né? Você vai ter corpos de neurônio e o prolongamento. Toda vez que eu falo prolongamento, isso daí pode ser um axônio, pode ser um telodendrito, um dendrito, tá? Então, corpo celular e prolongamentos. Então, no teu cérebro você tem corpo celular e prolongamentos. Na medula espinal, você também tem corpo celular e prolongamentos, tá? Eu já vi gente achando que
o corpo celular do neurônio, né, fica somente no cérebro e o resto é somente prolongamento. Não. Ao longo da medula, você tem também corpos celulares, tá? E aí, existe uma comparação, deixa eu aumentar aqui, existe uma comparação que geralmente é feito, né? Isso é mais técnico, né? Isso tem mais perfil de faculdades como católica, particulares aí da vida. Mas vamos lá, antigamente isso caía muito. Existe uma divisão, né? Existe uma classificação em relação à cor, quando a gente fala de cérebro e medula, né? Encéfalo e medula. Existe a substância branca e a substância cinzenta, né? Ou então substância clara, substância escura. Toda vez que você vê essa classificação, né, de substância clara, substância escura, né, substância branca ou cinzenta, toda vez que for substância branca, está falando aí de feixes de neurônio, ou seja, os prolongamentos do neurônio, geralmente axônio, tá? Quando fala de substância cinzenta, aí está falando dos corpos celulares, que é a parte mais escura, né? Por isso que é mais cinzento, né? Mais escura aí essa substância. Aí vejam, no encéfalo, né? Mais precisamente aqui no cérebro, olha como é feito a divisão. Você tem externamente, tá vendo? Externamente você tem, opa, passei aqui sem querer, pronto. Externamente você tem os corpos celulares e dentro, vou botar em verde, ó, e dentro você tem o axônio. Ou seja, substância branca no meio, substância cinzenta por fora. Na medula já é o contrário. A substância branca é por fora, tá vendo? Ó? A substância branca é por fora e a substância cinzenta ela é para dentro. Beleza? Isso aqui em amarelo que vocês estão vendo, isso daqui é simplesmente os nervos saindo. Nesse caso aqui, nervos raquitidianos, né? Lembra que eu falei daquela divisão? Sistema nervoso central, encéfalo e medula. Sistema nervoso periférico, né? Os nervos que saem da medula, os nervos que saem do nosso encéfalo. Então aqui é a conexão deles. Tudo bem? E por fim temos aqui as meninges, né? O que são essas meninges? Meninges, gente, são camadas, tá? São camadas que protegem o nosso sistema nervoso. Olha aqui, ó. Veja. Pele, osso, meninges, e logo abaixo das meninges a gente já tem aqui, ó, a substância mais escura aqui, tá vendo? Então aqui já tem o corpo de um neurônio. Opa. Aqui já tem o corpo de um neurônio. Então veja, as meninges, dura mater, aracnoide e pia mater, são camadas, ó, são 3 camadas que envolvem o nosso sistema nervoso, protegendo ele. Porque se não tivesse essa camada daqui, o neurônio ele estaria em contato direto com o osso. E aí isso poderia gerar um atrito e ter o rompimento, né, a abrasão aí desses neurônios. Então, essas membranas, né, essas meninges, elas são responsáveis pela nutrição das células nervosas, são responsáveis pela proteção também dessas células nervosas, né? Envolve todo o nosso sistema. Tudo bem, gente? Quando existe uma inflamação aqui nessas membranas, a gente tem a meningite. Essa meningite pode ser uma inflamação viral, bacteriana ou fúngica. Meningite bacteriana, meningite viral, meningite fúngica. Pronto. Ite, inflamação. Meningite, inflamação nas meninges. Tudo bem, gente? Então, essa foi a parte 2 do sistema nervoso. Tá? Daqui a pouco a gente volta na parte 3 falando sobre os órgãos do sentido. Beijão!